Olá a todos, bem-vindo ao sexto capítulo do livro Dora Doralina, mais especificamente o Livro da Senhora, agora no capítulo 6, que começa assim. Assim mesmo o povo acabou tendo cisma de passar por lá. Também, Delmiro não procurava ninguém, e todo ano levantava um pouco mais a cerca de entranço que lhe fechava o roçado e a casa, sem porteira nem passador. Deixou crescer a barba que embranquecia, andava vestido numas calças velhas que eram mais uma tanga nu da cintura para cima. Eu é que um dia, outro dia, levava meu cavalo para aquelas bandas. Me encostava na cerca e gritava por ele. Daí a pouco, Delmiro aparecia, trazendo sempre algum presente que guardava para mim. Um pé de flor numa panelinha, um par de cabaças para eu nadar com elas no açude, bem iguais no tamanho e formato, atadas com uma trança de malva, ou era uma gamelinha de imburana, do tamanho de uma tigela de louça, fina, que era quase transparente e lixada com uma folha de cajueiro bravo, que era para eu tomar a minha coalhada. E se de antecedência não tinha nada guardado ou preparado, me dava nem que fosse um ramo de manjericão ou uma cuia cheia de rapa de joá para eu lavar meu cabelo. Quando eu tinha mais tempo, ele levantava um pedaço da cerca para me dar passagem e ao cavalo e ia me mostrar os passarinhos. No freixal baixo da casa pendurava-se uma porção de cabaças, com uma janelinha aberta como em casa de Maria de Barro, onde os passarinhos vinham se aninhar. Outros faziam seu ninho por conta própria. Só sei que se via ali passarinho de toda qualidade. Cabeça vermelha, canário, rouxinol, até cancão. Delmiro plantava um pedacinho de arroz, só para dar às rolinhas. E ultimamente criava uma marreca viuvinha, que apanhara na lagoa ferida de tiro. E curara e amansara. Uns tempos antes criou um veadinho, enjeitado, que depois cresceu e voltou para o mato. Eu perguntei por que ele não amarrava o veado, mas perguntei por que quis. Eu sabia muito bem que Delmiro tinha horror a trazer preso um vivente, por mais bruto. Um peba ele não prendia. Os passarinhos iam e vinham como queriam, tal como as lagartixas que moravam no vão da taipa. Até sagui aparecia ali. Com o tempo, Delmiro foi ficando cada dia mais esquisito e solitário. Quem passava perto da casa dele, sendo de noite, ficava assombrado, escutando aquela voz rouca como de um bicho, que cantava os seus benditos, cada qual o mais penoso. Um dia, lá pela cozinha, peguei as mulheres contando um caso às gargalhadas. Imagine! Neném Sampaia, aquela doida que morava no chalé do Umbuzal e era a nossa mulher da vida, mãe de 2 filhos a quem davam como pai todos os homens dos arredores. Pois a maluca de Neném Sampaia apostou 5.000 réis como era capaz de virar a cabeça de Delmiro. E lá uma manhã se encostou na cerca dele, gritando e chorando. Me acuda, seu Demiro, me acuda! Bati numa casa de boca torta. Os maribondos tomaram conta de mim. Estão me matando! Me acuda, homem! E assim que a cabeça de Delmiro assomou por cima da cerca, Neném berrava. Entraram pela minha roupa! E foi levantando a saia e a blusa e se pondo nua, esfregando a mão pelo corpo como se tentando se livrar dos marimbondos. Então Delmiro falou. Espera aí, moça, que eu vou buscar uma coisa. Neném continuou se esfregando e gritando, o corpo todo de fora, até que ele voltou com uma vassoura velha que tinha molhado e botado no fogo, e agora soltava um nevoeiro de fumaça, dizendo: Marimbondo se espanta com fumaça. Chegou a vassoura junto ao corpo da mulher, que ficou toda em volta ao fumo como uma nuvem, sufocada e tossindo. Neném se deu por vencida e abaixou a saia. Chega, seu Demiro, chega, os bichos já foram embora. Delmiro tornou a saltar a cerca sem dizer uma palavra, nem olhar para trás. Foi-se embora com a vassoura no ombro, feito uma espingarda, ainda fumegando. Lá, uma vez entre 7 semanas, me aparecia ele na fazenda na hora da sesta, quando a senhora dormia, trazendo meio saco de feijão ou milho, uma cordinha de fumo que eu fazia trocar no fornecimento por sal, fósforo e rapadura. Antônio Amador lhe deu um jumentinho velho para os seus carretos. Nas festas eu mandava a chavinha lhe fazer uma roupa. De longe, longe, lhe dava uma rede. Mas sempre tive o cuidado de mandar pesar e fazer o preço do que ele me trazia, prevenindo reclamação de senhora, que aliás não faltava. Aí eu juntava conta com conta. Delmiro sempre tinha saldo, e senhora resmungava.
E quem me paga a renda do roçado? Um dia criei coragem. Ele não deve nada à senhora. Mora e planta no que é meu. Seu? Seu? Onde é que é seu? Mas eu já tinha minha resposta pronta há muito tempo. A senhora combinou comigo que ficava tudo indiviso, pois então o meu é onde eu disser que é meu. Depois que eu me casei, Delmiro deixou de aparecer na fazenda à luz do dia. Levava ainda o milho e o feijão para a troca. Mais altas horas da noite, largava o saco na porta do armazém e na noite seguinte eu mandava Amador botar o sal, o café e o doce na forquilha do pé do mulungu. Para livrar dos bichos, naquele mesmo pé de mulungu debaixo dele, Delmiro caíra, semi-morto, tantos anos passados. No dia seguinte, não se via mais nada lá. Laurindo quis conhecer Delmiro, intrigado com as histórias que corriam sobre o doido solitário, meu protegido. E eu levei meu marido até encostado à cerca, mas Delmiro não apareceu. Chamei e ele se fez de mouco. Laurindo impacientou-se e quis pular a cerca, mas eu aconselhei que não. Está se vendo que ele saiu, foi talvez com um burro apanhar água. E é melhor você não entrar sozinho. Com a mania que ele tem por bicho, é capaz de estar criando alguma cobra. Eu sabia que Laurindo tinha pavor de cobra. Só matava alguma, obrigado. E assim mesmo, de longe, a tiro. Eu sabia que Laurindo tinha pavor de cobra. Só matava alguma, obrigado. E assim mesmo, de longe, a tiro. Opa, eu disse aqui. Ele desistiu, mas deu para passarinhar pelas bandas do roçado do velho. E quase sempre voltava de lá trazendo no alforge uma rolinha ou uma juiriti. Mais adiante eu fui sozinha visitar Delmiro. Chamei, ele logo apareceu. Depois foi buscar um favo de mel que trouxe enrolado numas folhas e pediu: Diga ao seu moço que tenha dó dos meus bichinhos. Cheguei em casa, dei o recado, Laurindo riu-se. Sua mãe diz que esse velho é seu capanga. Ah, e eu então tive raiva. Até hoje não precisei de capanga, mas se precisar, quem sabe? Apesar dele velho, com o braço direito aleijado, e Laurindo saiu assobiando. Pelas noites, na soledade, era costume antigo se reunirem os homens no alpendre da fazenda para um café e conversa. O vaqueiro dava conta dos sucedidos no dia. A vaca que faltou, a ovelha que sumiu, o rombo na cerca, a novilha de bezerro novo. Senhora distribuía as suas ordens para o dia seguinte. Eu ficava ouvindo, me balançando na rede de corda. Com a chegada de Laurindo, a conversa se alongava. Agora havia um dono da casa e os homens se sentiam menos tolhidos do que só na presença da senhora, como antes. Segundo Maria Milagre, nos tempos de meu pai, a conversa ia até noite alta, cada um contando seu caso de assombração, que Sinhozinho apreciava muito. Visagem, marmota, aparecia de tudo. Era o passeio dos moradores daquela visita noturna. As mulheres, com as crianças, demandavam a cozinha, e os homens se espalhavam pelos bancos do alpendre. Vinha quem queria, mas nunca eram poucos. Quase sempre faltava lugar nos bancos, e se via gente empoleirada pelos parapeitos. Senhora se sentava na sua rede. Laurindo tomou a minha, no antigo lugar de meu pai. Eu então me sentava na beirada da rede dele. No começo era aconchego de noivos, depois ficou por costume. Era escuro ali no alpendre, mesmo nas noites de lua. O luar só banhava o jardim e o terreiro. Deixava-se a lâmpada da belga acesa na sala, sem trazer luz para mais perto. E não juntar muito bichinho, besouros e mariposas. Não me lembro como, uma noite a conversa caiu em Delmiro. Laurindo estava segurando a minha mão direita, mordiscando os dedos de leve. Interrompeu o carinho para indagar. Além de ser capanga de Dorinha, de onde ele é e quem é? Eu retirei a mão, enfadada, e logo a senhora, com alguma malevolência, contou a história dos revoltosos. Felizmente, era só a que ela sabia. Do seu banco, os homens puseram-se a fazer suposições, e com o padre Eliseu, que tinha fama de inventivo, achava o camarada nascer em Canudos, e era filho do Jagunço. Eu me virei de brusco. Quem lhe disse? Compadre Eliseu se assustou um pouco com minha aspereza.
Eram histórias que tinham lhe contado na rua. Seu Jerônimo da padaria outro dia estava dizendo que apareceu muito filho de jagunço extraviado por este sertão depois da guerra. Espalhou-se a notícia de que mataram todo mundo. E no dia em que os soldados entraram no Monte Santo, não tinha lá mais um vivente. Mas a verdade é que, fechada a noite, escapava muita mulher e muito menino, que os homens faziam sair na escuridão por veredas escondidas. Eu não estava gostando da conversa, ainda assim tinha a tentação de assombrar aquele pessoal todo, até Laurindo, contando a verdadeira história de Lua Nova, o bandido da cara escura. E imaginava a raiva de senhora, mas os cabras acho que acabariam ficando por ele. E falei, em vez do que devia, amontoando explicações miúdas. Não tem mistério nenhum com Delmiro. Ele é filho do Riacho do Sangue. Sempre viveu por lá até que fez a tal viagem ao Piauí. Encontrou os revoltosos e se meteu na coluna Prestes. Ainda deve ser conhecido na terra. Não faz muito tempo que o pai morreu. Pelo que ele me disse, o velho é que se chamava Delmiro. Ele foi batizado por Raimundo. Delmiro não é sobrenome e sim o nome do pai. Bem, talvez não seja bandido, rematou Laurindo, mas que é maluco de atirar pedra, isso ninguém pode negar, nem você, nem você. Eu suspirei. Daí a uns 5 dias, Laurindo matou a marreca viuvinha que Delmiro criava. Eita merda. Ele chegou com a espingarda e a tiracolo. Rodeou a casa, entrou pela cozinha bem disfarçado, jogou o bisaco em cima da mesa e deu ordem. Me preparem essa marreca para o almoço. Ia saindo quando uma das cunhãs de senhora, puxando o bicho morto da sacola, olhou de perto, conheceu e gritou. Deus que me perdoe! É a viuvinha do velho Delmiro! Eu vinha passando pelo corredor e escutei. Entrei zunindo na cozinha, tomei a marreca da mão de Zéza, que era ela que tinha gritado. Perguntei, como é que você conhece? A menina até gaguejava, adivinhando o alvoroço que ia sair dali, mas não recuou. Olhe aqui, madrinha Dora. Asinha quebrada que seu Demiro remendou. Veja, tá aqui o nó do osso. Coitadinha, tão mansinha que era. Me virei como uma cobra para Laurindo, que ainda estava encostado na porta com ar de riso na boca e se desculpou. Como é que eu ia saber? Marreca na beira da lagoa e eu atiro, e acertando mato. Caça é caça. Eu contestei de beiço branco. Laurindo, esta marreca não foi morta na lagoa. Você não veio nem dos lados da lagoa. Veio do lado de cá, das bandas do Delmiro. E você sabe por acaso os rodeios que eu dei? Passei por cá, na volta. As mulheres na cozinha estavam agora caladas, olhando a gente, disfarçando-se e sem querer perder nada da discussão. Uma das meninas escapuliu e foi chamar a senhora, que apareceu na porta do corredor e me viu com a marreca morta na mão. No momento exato em que Laurindo ia dizendo: se a marreca era dele, por que aquele doido velho não botou uma marca nela? Eu é que não tive culpa. Amarrasse um cordão no pé da marreca, um laço de fita no pescoço, até um chocalho. E a senhora meteu a sua colher, não podia demorar. Aqui não tem marreca de ninguém. Bicho da fazenda é da fazenda. Mormente bicho do mato. Quando é que seu Temiro teve ordens para fazer criação de marreca em que ninguém pode tocar? E me encarou de testa franzida como no meu tempo de menina, quando me fazia medo. Deixe de cavilação, Maria das Dores. Luzia, limpe essa marreca e mande torrar para o almoço. Luzia já ia me tomando na mão a viuvinha. Eu lhe dei um safanão, arrebatei a bichinha morta, e ainda quente, o pescoço quase cortado pelo chumbo, o bico aberto, a plumagem escura, furta cor, macia na minha mão. Saí correndo de casa fora, chorando mesmo de raiva e de pena. Quantas vezes eu tinha brincado com aquela marrequinha, lhe dado xerém de milho e feijão cozido sob as vistas de Delmiro, no seu terreiro. Tornei pela vereda que levava à casa dele, na mesma carreira desabalada. Abri a boca, respirava com força, corria sempre. Afinal, cheguei lá, com as pernas bambas, sem fôlego, e me encostei na cerca. Delmiro! Delmiro! Ele deveria estar perto, porque apareceu sem demora e tirou seu caco de chapéu de palha. Mugiwara! Eu lhe botei nas mãos a marrequinha e solucei. Desculpe, seu Arindo matou a bichinha por engano. Tenho muita pena, ele não sabia. Demiro pôs-se a alisar as penas da viuvinha, de cabeça baixa, sem olhar para mim. Já me matou um cancão, matou 3 juritis, matou 4 colinhas, tudo criado aqui. O cancão ele rebolou
fora. Depois achei e enterrei. As outras levou na mochila. Eu vi. Quando ele aparece por cá, eu fico pastorando por trás da cerca. Uma vez ele ainda queria pular a ramada. Olhou para um lado e outro, mas aí mudou de ideia e fez caminho. Eu ouvia, assombrada, ou estaria assombrada mesmo. Será que não esperava por aquilo da parte de Laurindo? Delmiro estava mesmo transtornado. Hoje ele aproveitou que eu tinha ido para mais longe catando os paus de lenha. Dei meia volta, saí devagar pela vereda, me acalmando, pensando. Entrei na casa direto para a alcova, bati a porta e me atirei de bruços na cama. No alpendre, do outro lado da parede, Senhora e Laurindo conversavam, os dois muito calmos. Ouvi Senhora lendo em voz alta um bilhete que tinha recebido do Dr. Fenelon, como se não tivesse acontecido nada. Gente nova não adivinha nem quer adivinhar certas coisas. E mesmo tem um aviso 10 vezes. E mesmo quando tem um aviso, 10 avisos. Não acredita. Eu confesso que comigo não era aquela arrogância. Achava que podia levar tudo do meu gosto. Viesse Chavinha com suas histórias, sentisse Laurino me escorregar entre os dedos, sem que eu tivesse que compreender a criatura. Peraí, deixa eu pausar isso aqui. Ah, tá perto de acabar já. No entanto, que esse não é mais sério, por exemplo, do que os mexericos que Chavinha dizia andavam fervendo nas aroeiras. Ou, pior que tudo, aquela frieza de mim para ele e dele para mim. Eu pensava que casamento não tem jeito. Uma vez a gente casando é igual a morte. Definitivo. Ou não. Eu pensava que casamento era como um laço de sangue. Um pai e filho. A gente pode brigar, detestar, mas ainda assim está unido. Ruim com ele, pior sem ele. O sangue é mais grosso que a água, essas coisas. Com o nó do padre e do juiz, eu teria ganho minha vitória para sempre e ele agora era meu assinado num papel. E assim ia anotando, mas não me alarmava. Ou não me alarmava muito. Também, como é que eu ia saber o que era um homem? As partes de homem, as manhas de homem. Naquela casa, como ele resmungava pelas costas quem tinha raiva dela. Só havia um homem que era a senhora. E as distâncias que Laurindo ia tomando de mim, eu, inocente, achava que devia ser coisa de homem, como Chavinha dizia. Como também a bebida. Às vezes em que ele chegava da rua tão bebido que quase caía do cavalo. Na minha mente, aquilo era natural em homem. Tratava de o deitar na rede. Ele tirava as botas, desabotoava a roupa. Ele refrescava o rosto com uma toalha molhada. Para mim eram essas as obrigações da boa mulher. E ainda procurava fazer tudo escondido da senhora. Ah, e à toa, porque ela sempre descobria e me punha os olhos verdes com riso de pouco caso. Chavinha me ajudava quando eu não podia com ele sozinha, e, me vendo de cara vermelha e os olhos queimando, tentava me consolar. Ora, dê graças a Deus que ele bebe e dorme. Tem homens que dão é surra na mulher e quebram as coisas dentro de casa. De manhã cedo, eu mesmo lhe levava um chá. Estando de ressaca, ele recusava o café. Te dava bom dia como se não tivesse acontecido nada. Punha a xícara fumegando no taburete ao pé da rede. Porque ele agora dormia sempre numa rede, no quarto, pegada à alcova. Com tanto móvel dentro, especialmente a grande cama de casal, com seus 4 postes de biurus e o cortinado de filó bordado, enorme e se espalhando pelo chão. A nossa alcova não dava lugar para armar mais rede. E Laurindo não gostava mesmo de cama. Tinham de dizer que cama era só um traste que prestava para amar, parir e morrer. Logo nas primeiras semanas de casado, reclamou uma rede. E a rede, não cabendo nada na alcova, eu lhe armei uma no quarto vizinho, desocupado, comunicante com o nosso, que passou também para o nosso uso. Senhora aprovou a alteração e, para complementar a mobília, trouxe para Laurindo um cabide de pé que tinha sido de meu pai. Contou na hora que meu pai era tal e qual, não largava a rede e só aceitou cama quando já estava no fim. O que mais me doía era que os casos e as lembranças de meu pai, eu só apanhava assim, atirados aos retalhos, que eu ia remendando, sempre com cada falha enorme entre um e outro. Por muito que eu pedisse, rogasse quando pequena, me sentasse aos pés dela no chão, suplicando, me conta coisas de meu pai. A senhora se recusava, e o mais que se concedia era assim: seu pai era homem muito bom, mas morreu muito moço e me deixou com uma carga por demais pesada às costas. Não tem nada que contar. A vida de todo mundo é igual.
Crescendo foi que aprendi a ficar de orelha arrebitada, pronta para apanhar e esconder comigo, como quem furta algum pequeno sucedido, recordação, palavra dele, a cor dos olhos, um ar de riso, o número do sapato. Laurindo, ouvindo a senhora, piscou para mim e disse que com ele era um pouco diferente. Gostava de uma cama no começo da noite. Mas depois eu quero mesmo a minha rede. Eu fiquei vermelha, senhora também não gostou da tirada e olhou duro para ele como se não entendesse. Então é isso, gente. Fim do sexto capítulo. E preparem-se, que o próximo também vai ser bem grande, que nem foi o 5. Ele é simplesmente enorme. Então também dividirei em duas partes, tá bom? É isso. Abraço, até mais.